Oi, gente, bem também? Hoje no nosso papo vamos falar do até que enfim fim da CPI do circo, com a aprovação do relatório, claro, de Renan Calheiros, com surpreendentes 7-4. 3 meses de inutilidades, gastos do dinheiro público e produção de narrativas, tudo para incriminar politicamente o presidente Bolsonaro. E no nosso papo ainda vamos falar do pedido de banimento do presidente Bolsonaro das redes sociais. E como a liberdade de expressão tem visões diferentes dos ministros do STF, dependendo de quem se expressa. Para o ministro Barroso, por exemplo, chamar o assessor do presidente Bolsonaro de nazistinha é liberdade de expressão. Já para o Xandão, para o Alexandre de Moraes, ter opinião é crime e merece cadeia. E o TSE negou e arquivou o pedido de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, mas cassou o mandato do deputado estadual por fake news. E a última é o rompimento de Roberto Jefferson com Bolsonaro. Rompeu o que mesmo, gente? Quando foi que Bolsonaro esteve com Roberto Jefferson? Não sei. Tem uma carta aí e nós vamos falar um pouquinho dela. Gostou da pauta? Já está inscrito no nosso canal? Não? Então, bora lá. Se inscreve no canal, curta, compartilha com os amigos, aciona o sininho, deixa o seu comentário. Pronto? Bora lá pro papo? Bora lá! Respeitado público, o espetáculo do circo de horrores acabou. O resultado da CPI do circo, 80 indiciados, além do presidente Bolsonaro, médicos, empresários, empresas, ex-governador e deputados. E pasmem, até um senador que tem imunidade parlamentar para se expressar, para expressar suas opiniões. Essa CPI, principalmente os 3 patetas que comandaram esse circo, extrapolaram na competência, nos seus direitos, pisaram na Constituição Federal, infringiram a lei da ética, da moral, coisa que eles realmente desconhecem, né? Ética e moral não fazem parte da vida desses seres superiores. Os senadores que votaram contra essa palhaçada se manifestaram. O senador Eduardo Girão disse ter faltado vontade dessa CPI para investigar os reais crimes e criminosos. Pura verdade, senador. Só que não faltou só vontade. A ideia da CPI já era essa, só incriminar o presidente Bolsonaro, não investigar a corrupção, os desvios, os reais culpados, entre aspas, pelas mortes da Covid-19. Uma tragédia que assolou não só o Brasil, mas o mundo todo. E nós só vemos no Brasil o presidente ser acusado de genocidas. Todos nós vimos isso. O senador Marcos Rogério finalizou a sua brilhante participação, na minha visão, nessa CPI, dizendo que a CPI negou a existência do SUS, Sistema Único de Saúde, que tem gestão descentralizada, com autonomia total dos prefeitos e dos governadores, sobre ações na saúde. E, por fim, o senador Luiz Carlos Reis, que fez críticas à imprensa, militante do relator Renan Calheiros, e que teve seu nome incluído nos indiciados. A que ponto chegou o cúmulo dessa CPI? Mas vamos ouvir a reação do poderoso relator Renan Calheiros,
que disse ter um presentinho para o senador e pediu o indiciamento do colega por apresentar pesquisas sem comprovação científica do uso de medicamentos no tratamento da Covid. Vamos ver o vídeo. O senador Reiser reincidiu aqui todos os dias apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. O nome do senador foi retirado da lista após a solicitação dos pares. Claro, óbvio. Até onde chega a petulância, a arrogância de Renan Calheiros. A capacidade desses senadores, que além de corruptos, de bandidos, são extremamente cínicos. Eles finalizaram o relatório com narrativas, ameaçaram, julgaram e sentenciaram aqueles que não compactuaram com suas narrativas. 80 indiciados e apenas um governador. O governador do Amazonas ainda, o Wilson Lima, aquele, lembrando sempre que ele é desafeto, é adversário político de Omar Aziz. Cadê os outros governadores que foram ignorados e poupados por essa CPI do circo? Uma vergonha, fake. Como o consórcio Nordeste, que ficou de fora, esse sim é um dos responsáveis por muitas mortes. Qual minha conclusão dessa palhaçada toda? A CPI extrapolou sua competência, afrontou nossa inteligência, cometeu crimes, ofendeu, constrangeu, intimidou, humilhou mulheres, médicas, profissionais da saúde, empresários competentes e honestos que estavam lá apenas para somar. Mostrou uma imprensa militante exaltando, aplaudindo, divulgando e torcendo por bandidos corruptos. Leia-se, quando eu digo isso, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo, saltitante, mas toda essa farsa, ela será passada limpo, a verdade sempre é descoberta. O relatório foi aprovado e o tempo fechou. Com a reação do presidente Arthur Lira, com o indiciamento de deputados na CPI, e que não poderia ser de outra forma, né? Eu acho que os poderes têm que ser independentes e a liberdade de expressão de deputados garantida. Eles têm essa liberdade de fala e que não foi respeitado nessa CPI. Vamos ouvir a fala do presidente Arthur Lira. Senhoras e senhores, eu pretendo fazer uma fala a respeito do relatório lido pela CPI do Senado Federal, Casa Parlamentar Irmã Nossa, que entregou ontem a votação de um relatório. Eu não faço juízo de valor acerca do que eles discutiram, investigaram e votaram, a não ser um assunto que eu preferi fazer um discurso lido, calmo, ponderado, mas muito firme, a respeito do tratamento desigual que foi dado, injusto ou justo, a senadores e deputados que têm a liberdade de expressar as suas opiniões e, por elas, não podem ser absolutamente indiciados por expressar a sua opinião pela apresentação de um projeto de lei ou qualquer coisa que equivalha na sua atividade funcional. Portanto, senhoras e senhores, para mim é motivo de grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento
de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Digo indignação e não encontro outro termo, pois o que está em questão não é um ou outro parlamentar individualmente, senão profundos postulados da ordem constitucional brasileira e do Estado democrático de direito por ela instituído. Muito bem. E o senador saltitante, né, o Randolph, ele aproveitou ainda para tentar lacrar em cima do presidente e entrou com um requerimento que foi aprovado pedindo o banimento de Bolsonaro nas redes sociais e retratação após, durante a sua live, o presidente ter lido uma matéria publicada na revista Exame, onde associa a vacina com aquela doença. O interessante é que foi a revista que publicou a matéria. E qual foi o crime do presidente? Peraí, essa mesma matéria já foi publicada também nas revistas científicas The Lancet, Science, no The New York Post e na revista Forbes. Do que mesmo o presidente Bolsonaro está sendo acusado? Quem decide o que podemos falar ou publicar nas redes sociais? Isso não é censura, gente? Depois da live do presidente, a revista Exame foi lá e alterou a matéria, colocou um ponto de interrogação no final da frase. Nem ética tem, né? Como pode isso, gente? E o ministro Roberto Barroso, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele voltou a defender a regulamentação das redes sociais. Daí eu pergunto, o que o ministro tem a ver com isso? A função do Supremo Tribunal Federal é preservar a Constituição e não se preocupar com redes sociais. Tanta coisa mais importante para eles se ocuparem, como, por exemplo, a denúncia gravíssima de que o ex-presidente presidiário Lula e o PT foi financiado pelo narcotráfico nas eleições. E nós não vemos uma fala sequer deles ou da mídia lixo. Isso sim é grave, ministro. Não publicações de opiniões nas redes sociais. O interessante é que o ministro Barroso, que defende a censura nas redes sociais para conter o discurso de ódio, ele derrubou uma decisão de juiz, do juiz de São Paulo, que mandou o jornalista do Brasil 247 apagar uma publicação no Twitter, onde ele chama Felipe Martins, que é assessor da presidência da República, de nazistinha. Barroso, ele alegou que isso é liberdade de expressão. Peraí, gente, é descarado. 2 pesos e 2 medidas. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, cadeia. Tempos estranhos e perigosos. Um ministro diz que é liberdade de expressão, dependendo de quem comete o crime de opinião, né? Crime este que não existe. O outro ministro, seu coleguinha, Alexandre de Moraes, esse sim, meu Deus, ele manda o tempo todo prender aqueles que se expressam a favor de Bolsonaro ou ousam discordar das suas barbaridades. Difícil, né, gente? Difícil. E Roberto Jefferson, é aquele que está preso, que escreveu uma carta rompendo com Bolsonaro. A carta é verdadeira, pois foi confirmada pela filha de Jefferson, né? E merece
E essa carta merece uma análise profunda, mas a gente vai falar um pouquinho só dela no vídeo, porque dá um vídeo inteirinho se nós formos falar sobre ela. Mas vamos só tentar entender o que acontece. Aquele que tinha vestido a capa de defensor árduo de Bolsonaro se revoltou, que está preso, né? E virou a terceira via nas próximas eleições. Isso mesmo. Na verdade, eu nunca entendi todo aquele amor de Jefferson por Bolsonaro, toda aquela defesa, e uma defesa e um amor que não era correspondido por Bolsonaro, né? Jefferson queria Bolsonaro no partido e Bolsonaro nunca foi para o partido dele. E eu não entendia muito bem toda aquela postura de Jefferson de político ético, moral, de família. E quem acompanha um pouquinho a política sabe quem é Roberto Jefferson. Lembra do Mensalão? Lembra aquele que jogou Dirceu aos leões e denunciou todo o esquema de propinas? Pois é esse mesmo. E agora Bolsonaro não se aliou a ele. E ele agora quer ser a terceira via nas próximas eleições. Vamos ver no que isso vai dar, né, gente? E por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral arquivou o pedido de cassação da chapa de Bolsonaro Mourão por suposto disparo de mensagens nas redes sociais durante a campanha eleitoral. Agora, o interessante são as falas dos ministros. Barroso, o presidente, disse que os elementos eram insuficientes para condenar a chapa. Quer dizer, que eles concordassem com isso, mas não tinha elemento suficiente para condenar a chapa do presidente, né? E o magnânimo, né, Alexandre de Moraes, disse que a justiça é cega, mas não é tola. Você não é tola. Nós não podemos aqui criar de forma alguma o precedente avestruz. Ah, ministro, de tolo vocês não têm nada. São loucos de espertos. Mas o povo não é cego e nem tolo. Xandão, todos nós estamos de olho. Bem, gente, por hoje é só. Um beijo no coração de todos. Fui e um excelente feriado para todos.